Meu marido me encontrou na nossa cama sendo infiel a ele com o vizinho. Eu fiz como se não o conhecesse e saí de casa, depois voltei a entrar dizendo que vi minha irmã gêmea sair correndo. Mas o desconfiado do meu marido não acreditou em mim. Quero dizer, sim, era mentira, mas supõe-se que no amor deve existir confiança e ele não confia em mim. Vou pedir o divórcio a ele. Desde que me casei com o Alejandro, meu parceiro, sempre deixei muito claro como as coisas funcionavam na nossa relação. Para mim, o amor de verdade não é essa fantasia solta que as pessoas pregam por aí, mas sim a posse absoluta e o controle irrestrito sobre quem está ao seu lado. Eu sempre soube exatamente o valor que eu tinha na vida dele e fiz questão de estabelecer limites rígidos para proteger o nosso território. Quando decidimos morar juntos no mesmo apartamento, pensei que ele tinha finalmente entendido que pertencia totalmente a mim. Afinal de contas, quando você investe toda a sua energia em uma pessoa, você passa a ser a dona do destino dela. Minha rotina de cuidados incluía verificar o celular do Alejandro todas as noites enquanto ele dormia suavemente. Eu tinha todas as senhas de redes sociais, e-mails e até mesmo o rastreador de GPS do telefone dele ativado 24 horas por dia no meu próprio aparelho. Se ele demorasse 10 minutos a mais para voltar do trabalho, eu já ligava exigindo fotos do trânsito e localização em tempo real. Isso nunca foi ciúme doentio como as pessoas maldosas gostam de rotular, mas sim a prova máxima do meu zelo e do meu afeto. Quem ama cuida, vigia e impede que o outro cometa deslizes que possam estragar a estrutura do casal. O grande problema começou quando o Alejandro passou a me negligenciar emocionalmente de uma forma completamente inaceitável. Ele colocou na cabeça a ideia absurda de que só porque já dividíamos o mesmo teto, não precisava mais me mimar ou me dar atenção constante. Chegava em casa cansado, jantava em silêncio e mal olhava nos meus olhos para dizer como eu estava bonita. Ele simplesmente esqueceu que uma mulher do meu nível exige bajulação diária e validação ininterrupta para se sentir valorizada. Essa atitude fria dele começou a criar um vazio enorme dentro da nossa casa, me fazendo sentir profundamente injustiçada. Foi exatamente nesse período de seca emocional que o nosso vizinho do andar de baixo, o Adrian, começou a aparecer no meu caminho. O Adrian era o tipo de homem atento que sempre fazia questão de segurar a porta do elevador e me encher de elogios calculados. Ele reparava no meu cabelo novo, nas minhas roupas e no tom da minha voz de um jeito que o Alejandro tinha parado de fazer há meses. Toda vez que nos cruzávamos no hall do prédio, o Adrian deixava no ar aquele charme explícito e provocante. Eu percebi na hora o jogo dele, mas não fechei a porta porque aquilo alimentava o meu ego ferido. Na minha cabeça, a conta era muito simples e perfeitamente matemática. Se o Alejandro não estava cumprindo o papel dele de me dar a atenção que me pertencia por direito, eu tinha todo o direito de buscar essa compensação em outro lugar. Eu não queria absolutamente nada sério com o Adrian, pois ele era apenas um vizinho conveniente e facilmente descartável. Contudo, a validação que ele me oferecia no corredor era uma dívida que o Alejandro tinha deixado em aberto. Senti que estava totalmente autorizada pela situação a cobrar essa dívida emocional da maneira que me parecesse mais conveniente. Num começo de tarde ensolarado, cruzei com o Adriano no saguão e decidi dar um passo adiante na minha estratégia. Convidei ele para subir até o meu apartamento sob o pretexto banal de me ajudar a mover um móvel pesado na sala. Assim que ele entrou, fechei a porta e deixei claro que a atenção dele seria muito bem-vinda naquela tarde vazia. Afinal de contas, a casa era minha, o espaço era meu e eu tinha total domínio sobre tudo o que acontecia dentro daquelas 4 paredes. Eu tinha absoluta certeza de que era capaz de gerenciar a situação com perfeição sem deixar nenhum rastro. Em um momento de pura audácia e busca por reparação, decidi levar o Adrian direto para o quarto principal, para a nossa cama. Na minha visão, aquilo não passava de um teste de autoridade e de uma pequena vingança particular contra o desleixo do Alejandro. Eu não estava cometendo um erro grave, mas apenas pegando emprestado um pouco do carinho que me havia sido negado nos últimos meses. O Alejandro estava no escritório e tinha uma reunião importante agendada para o fim da tarde, o que me dava uma margem de segurança gigantesca. Tudo parecia sob absoluto controle enquanto o Adrian se acomodava ao meu lado no colchão. No entanto, a minha sorte virou de forma completamente injusta quando o Alejandro resolveu aparecer em casa muito antes do horário previsto. A reunião dele tinha sido cancelada em cima da hora e ele simplesmente entrou no apartamento sem fazer nenhum barulho na porta da frente. Antes que eu pudesse sequer reagir ou inventar um disfarce rápido, ele abriu a porta do quarto e nos pegou em flagrante no meio da ação.
O choque nos olhos dele foi imediato, enquanto o Adrian pulava da cama apavorado tentando achar as próprias calças no chão. Percebi na mesma hora que todo o meu controle sobre o Alejandro estava escorrendo pelos meus dedos de maneira humilhante. Em vez de me desesperar ou chorar como uma mulher fraca faria, decidi adotar uma postura de absoluta frieza e distanciamento calculado. Olhei bem no fundo dos olhos do Alejandro e fiz uma expressão de total desconhecimento, como se ele fosse um estranho invasor. Levantei da cama com toda a calma do mundo, vesti meu roupão de seda sem pressa e passei por ele sem emitir um único som. Tratei aquela presença dele como se fosse um mero fantasma inconveniente atrapalhando a minha rotina vespertina. Saí do apartamento pisando fundo e desci as escadas do prédio em direção à rua antes que ele pudesse me questionar. Caminhei até a esquina do bloco e fiquei parada durante cerca de 10 minutos sob o sol quente pensando em uma solução magistral. Eu precisava de uma narrativa impecável que salvasse a minha dignidade e colocasse a responsabilidade do caos em outra pessoa. Foi aí que tive uma ideia brilhante e genial para consertar aquele terrível mal-entendido de uma vez por todas. Montei uma história perfeita na minha mente e decidi voltar para o apartamento com o queixo erguido e passo firme. Eu estava pronta para reescrever a realidade e fazer o Alejandro entender que a visão dele tinha sido completamente enganada. Abri a porta da frente encarando o Alejandro com o olhar mais dramático e assustado que consegui produzir na hora. Afirmei com todas as letras que tinha acabado de cruzar no corredor com a minha irmã gêmea malvada e sumida há anos. Garanti que aquela mulher idêntica a mim devia ter invadido o nosso lar para me prejudicar e destruir a nossa felicidade conjugal. Achei do fundo do meu coração que ele ficaria aliviado ao perceber que a sua mulher amada continuava sendo pura e leal. Afinal, em um relacionamento verdadeiro, a palavra da sua parceira deve valer mais do que qualquer evidência visual duvidosa. Para o meu absoluto espanto, o Alejandro me olhou com um desprezo visceral e nojento que cortou o ar da sala. Ele me disse com uma voz gélida que não acreditava em uma única palavra daquela história e mandou eu parar de palhaçada. Fiquei profundamente ofendida e revoltada com o tamanho da desconfiança e da ingratidão daquele homem depois de tudo o que fiz por nós. Eu me dei ao trabalho de elaborar uma manobra altamente criativa para salvar o nosso amor e ele escolheu o caminho da acusação mesquinha. Se ele não tem capacidade de confiar corretamente na mulher que possui, vou dar entrada no divórcio imediatamente por quebra irrecuperável de confiança. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: a garota inventou uma irmã gêmea malvada em pleno século XXI depois de ser pego no flagra na própria cama. Acha mesmo que a vida é novela das 8 para o cara engolir uma palhaçada dessas? Resposta da OP. Casos de gêmeas separadas ao nascer acontecem o tempo todo na medicina e na vida real. Se você estudasse um pouco saberia. Se o Alejandro me amasse de verdade, teria me dado o benefício da dúvida em vez de se apegar a um detalhe visual superficial. Usuário Anônimo 2 diz: ela leva o vizinho para a cama do casal, é pega no ato, finge que nem conhece o noivo e ainda quer pedir divórcio alegando falta de confiança? O nível de surto dessa mulher precisa ser estudado. Resposta da OP. O Alejandro era minha propriedade e me negligenciou emocionalmente primeiro. Ele me forçou a buscar atenção fora de casa com o desleixo dele, então a culpa de tudo isso é única e exclusivamente dele. Atualização 1. Já se passaram 7 dias desde a última atualização e a tensão no nosso apartamento atingiu um nível completamente insuportável. Durante toda essa semana tensa, eu me recusei terminantemente a colocar os meus pés fora do nosso espaço residencial. Afinal de contas, aquele imóvel também é meu por direito de convivência e o Alejandro não tem autoridade alguma para me expulsar do meu território. Ele tentou fazer as malas dele e me pressionar a sair, mas eu me tranquei no quarto principal e deixei claro que dali ninguém me tira. Se ele quer guerra, vai encontrar uma mulher disposta a defender as suas conquistas até as últimas consequências. O problema é que o Alejandro continuava irredutível, me tratando com uma frieza brutal e sem dirigir uma única palavra carinhosa a mim. Ele dormia no sofá da sala e me encarava com aquele mesmo olhar julgador que estava destruindo a minha paz diária. Percebi que precisava tomar uma atitude drástica e rápida para conter os danos e proteger a minha imagem perante a sociedade. Não podia permitir que a versão distorcida dele ganhasse força entre os nossos amigos e familiares em comum. Tomei a iniciativa de agir antes que o estrago na minha reputação se tornasse algo totalmente irreversível. Peguei o telefone e comecei a ligar pessoalmente para a mãe dele, para a irmã e para os melhores amigos de infância do Alejandro. Mantive uma voz trêmula e debulhada em lágrimas pesadas para passar toda a veracidade do meu sofrimento sincero.
Contei a todos que o Alejandro tinha sofrido um surto psicótico extremamente grave e assustador dentro de casa. Expliquei com detalhes dramáticos que ele estava tendo alucinações visuais graves e inventando traições inexistentes com vizinhos do prédio. Disse que ele estava fora de si e precisava urgentemente de internação psiquiátrica antes que cometesse uma loucura maior. Garanti para minha sogra que eu estava fazendo de tudo para cuidar dele com o amor e a paciência de uma esposa dedicada. No entanto, aleguei que o delírio dele tinha atingido um nível tão perigoso que ele estava tentando me culpar por visões da mente dele. Algumas tias dele ficaram profundamente chocadas e me prestaram total solidariedade pelo momento difícil que eu estava enfrentando. Minha narrativa estava funcionando perfeitamente e construindo uma blindagem impecável ao redor da minha conduta moral. Afinal, ninguém duvida de uma mulher desesperada tentando salvar o parceiro de uma crise mental devastadora. Paralelamente a essa cobertura familiar, eu precisava neutralizar a outra ponta da história para garantir silêncio absoluto. O Adrian, o vizinho covarde, estava me evitando pelos corredores e parecia apavorado com a repercussão do caso. Peguei meu celular e mandei uma sequência metralhada de mensagens de texto diretamente para o número privado dele. Fui extremamente direta e incisiva sobre o que ele deveria fazer a partir daquele momento exato. O destino dele estava totalmente atrelado à minha capacidade de manter a narrativa sob rédeas curtas. Escrevi em letras garrafais que ele tinha a obrigação moral e legal de negar tudo se fosse questionado por qualquer pessoa. Ordenei que ele confirmasse para o prédio inteiro que jamais tinha colocado os pés dentro do meu apartamento em toda a sua vida. Expliquei que a presença dele tinha sido uma ilusão da cabeça doentia do Alejandro e que ele deveria colaborar com a verdade. Se ele ousasse me contrariar ou abrir a boca para validar os delírios do meu marido, haveria consequências terríveis. Eu não estava disposta a deixar um vizinho insignificante estragar a minha estratégia de defesa. Para garantir que o Adrian não fraquejasse, apertei ainda mais o cerco com ameaças jurídicas explícitas por mensagem. Deixei registrado no texto que se ele não limpasse o meu nome imediatamente, eu iria direto à delegacia de polícia. Afirmei que registraria um boletim de ocorrência acusando-o formalmente de invasão de domicílio e tentativa de agressão física. Disse que colocaria a reputação dele na lama e faria a vida dele naquele condomínio virar um inferno insuportável. A minha intenção era impor medo suficiente para que ele se mantivesse plenamente acuado e obediente. O tiro, contudo, saiu pela culatra de uma forma absurdamente covarde e traiçoeira por parte do Adrian. Em vez de acatar as minhas ordens lógicas para resolver a situação, o vizinho entrou em um pânico histérico e descontrolado. Ele ficou com tanto medo das minhas ameaças firmes que resolveu procurar ajuda externa no mesmo instante. Correu para a casa de um amigo que mora no mesmo bloco e mostrou a tela do celular com todas as minhas mensagens. O covarde expôs cada linha da conversa, me pintando como uma chantagista perigosa diante do grupo. O tal amigo em comum tirou fotos do aparelho do Adrian e começou a espalhar os prints das minhas conversas sem a minha permissão. Em poucas horas, a história de que eu estava coagindo e chantageando o vizinho começou a circular nos grupos do prédio. A fofoca se alastrou como fogo em palha seca e chegou inevitavelmente aos ouvidos da família do Alejandro. Todas as ligações que eu tinha feito sobre o suposto surto psicótico do meu marido foram desmascaradas publicamente. A mãe do Alejandro me ligou gritando impropérios e me chamando de dissimulada antes de desligar na minha cara. Fiquei revoltada ao ver como as pessoas distorcem uma tentativa legítima de proteção em algo maligno. O Alejandro aproveitou essa exposição vergonhosa para trocar a fechadura da porta quando saí rapidamente para ir à farmácia. Quando voltei, minhas malas pequenas estavam jogadas no hall do elevador como se eu fosse uma intrusa qualquer. Aquela atitude truculenta dele provou mais uma vez o quanto ele é desprovido de consideração e de maturidade. Trancar a dona da casa do lado de fora é um ato de pura tirania que eu jamais poderei perdoar. Tive que ir temporariamente para um hotel barato na mesma rua só para não dar o gosto de me ver no chão. Fiquei a noite inteira no quarto encarando o teto e remoendo a traição daquele vizinho insignificante e medroso. Se o Adrian tivesse seguido as minhas instruções simples, nada disso teria tomado essa proporção desastrosa. A culpa de todo esse escândalo público é exclusivamente da falta de firmeza dele e da paranoia do Alejandro. Eles se uniram indiretamente para tentar manchar a honra de uma mulher que só queria manter o controle da própria casa. Mesmo estando nessa situação desconfortável, não pretendo recuar um único milímetro na minha batalha legal. Vou provar na justiça que fui vítima de uma conspiração armada por homens fracos e desleais.
O Alejandro vai se arrepender amargamente por ter ouvido fofocas de vizinho em vez de confiar na sua própria mulher. Já estou em contato com advogados para exigir a minha parte no imóvel e uma indenização pesada por danos morais. Eles acham que me venceram ao me colocar para fora, mas ainda não viram do que sou capaz quando tentam roubar o que é meu. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: a Gênia manda ameaças explícitas por mensagem de texto exigindo mentira e acha que o cara não vai guardar as provas? Parabéns, produziu a própria prova do crime por escrito. Resposta da OP: eu estava apenas exercendo meu direito legítimo de autodefesa contra a intromissão indevida desse vizinho na minha vida pessoal. Se ele fosse um homem de verdade, teria apagado os textos em vez de agir como um fofoqueiro barato. Usuário anônimo 2 diz: dizer pra família do cara que ele teve um surto psicótico só pra cobrir a traição é o nível mais baixo de gaslighting que já vi. É sério que achou que alguém acreditaria? Resposta da OP: a família dele é uma cambada de ingratos que nunca valorizou o que fiz por ele. Só eu conheço de verdade os desequilíbrios mentais que o Alejandro esconde de todo mundo. Atualização 2. Já se passaram 30 dias desde a humilhação de ser trancada para fora da minha própria casa sem os meus pertences. Nesse período, o processo de divórcio na vara de família começou a andar em um ritmo acelerado e ameaçador. O Alejandro e o advogado dele estavam me pressionando com acusações infundadas de infidelidade e conduta imprópria. Ficou claro para mim que a história da minha irmã gêmea precisava de uma sustentação documental sólida e indiscutível. Se a justiça exige provas visuais para tomar decisões, eu iria fornecer a prova mais perfeita que eles já viram. Fiquei sabendo por meio de fóruns na internet que existem ferramentas de inteligência artificial capazes de gerar imagens hiperrealistas. Passei 2 noites inteiras no meu notebook aprendendo a escrever os comandos certos nessas plataformas diabolicamente avançadas. Subi fotos antigas minhas e ordenei que o programa gerasse uma imagem minha ao lado de uma mulher idêntica. Queria uma cena casual, que parecesse um registro espontâneo feito por um transeunte qualquer em um dia comum. A minha determinação em provar a verdade era maior do que qualquer limitação tecnológica. O resultado final na tela do computador ficou absolutamente deslumbrante e convincente aos meus olhos. A imagem mostrava eu e a minha suposta irmã gêmea sentadas felizes em uma cafeteria charmosa no centro da cidade. Estávamos com roupas parecidas, sorrindo e tomando café como 2 irmãs que acabavam de se reencontrar após anos. Levei o arquivo digital em uma gráfica expressa de alta qualidade para imprimir em papel fotográfico pesado. Olhando para aquele papel reluzente, tive a certeza absoluta de que aquele documento trancaria a boca do Alejandro para sempre. O dia da audiência de conciliação no fórum finalmente chegou e eu fui vestida como uma verdadeira vencedora moral. Entrei na sala de audiências com a cabeça erguida, sem sequer olhar para a cara amargurada do meu ex-marido. O juiz abriu a sessão pedindo as manifestações iniciais de ambas as partes sobre as alegações de traição. Foi o momento perfeito para minha grande revelação triunfal diante de todos os presentes. Tirei o envelope pardo da minha bolsa com um gesto dramático e cheio de autoridade refinada. Com um sorriso vitorioso no rosto, entreguei a fotografia diretamente na mão do advogado do Alejandro. Afirmei em alto e bom som perante o juiz que aquela era prova irrefutável da existência da minha irmã gêmea. Disse que ela estava na cidade naquela data fatídica e que o meu ex tinha confundido as identidades por pura vingança. Senti uma onda de orgulho percorrer o meu corpo ao ver o advogado pegar o papel com atenção. Achei que o caso seria encerrado ali mesmo com um pedido de desculpas formal por parte deles. Para minha profunda indignação, o advogado do Alejandro olhou para a imagem por exatamente 2 segundos antes de soltar um risinho debochado. Ele se aproximou da mesa do juiz e apontou com a caneta para um detalhe específico na foto impressa. A mão da minha suposta gêmea, que estava cruzada sobre a mesa da cafeteria, tinha claramente 6 dedos deformados. Para piorar a situação, a orelha direita dela parecia ter sido derretida e misturada com o cabelo na renderização da imagem. O advogado começou a ridicularizar a montagem barata e grotesca criada por inteligência artificial em plena audiência pública. O juiz ajeitou os óculos na ponta do nariz e me encarou com uma expressão de severidade e repulsa absolutas. Ele me confrontou abertamente perguntando se eu achava que o poder judiciário era uma piada para apresentar falsificações tão grosseiras. O Alejandro cobriu o rosto com as mãos, balançando a cabeça em sinal de profunda vergonha alheia e desgosto. Senti o meu sangue ferver instantaneamente ao ver todo o meu plano brilhante ser ridicularizado por burocratas insensíveis.
A humilhação de ter minha inteligência questionada me fez perder completamente o controle emocional naquela sala. Levantei-me da cadeira num salto furioso e comecei a gritar a plenos pulmões contra o juiz e os advogados presentes. Acusei todos eles de fazerem parte de uma conspiração nojenta armada pelo patriarcado para descredibilizar a palavra de uma mulher. Disse que a tecnologia da fotografia tinha sido adulterada pelo próprio sistema para beneficiar o Alejandro injustamente. A sala virou um caos absoluto com o juiz batendo o martelo e exigindo a minha ordem imediata sob pena de prisão. No entanto, o meu único pensamento era destruir aquela prova do meu fracasso antes que fosse anexada ao processo. Em um ato de puro desespero e impulso incontrolável, estiquei o braço e arranquei a foto das mãos do advogado dele. Escondi o papel contra o meu peito e saí correndo em disparada pela porta da sala de audiências. Os passos pesados dos advogados e dos funcionários do tribunal ressoavam no corredor enquanto eu buscava um refúgio. Entrei no primeiro banheiro feminino que encontrei pela frente e tranquei a porta de madeira por dentro. Minhas mãos tremiam descontroladamente enquanto eu procurava o isqueiro no fundo da minha bolsa. Tirei o isqueiro metálico da bolsa e ateei fogo na fotografia sobre a lixeira plástica do banheiro. O papel fotográfico começou a derreter rapidamente, libertando uma fumaça preta e tóxica dentro do ambiente fechado. Eu queria garantir que não sobrasse nenhuma cinza daquela imagem para que eles pudessem usar contra mim no tribunal. Em questão de segundos, o alarme de incêndio do prédio do fórum começou a apitar estridentemente por todo o andar. A fumaça densa tomou conta do banheiro e ativou os sprinklers do teto, me encharcando da cabeça aos pés. Os seguranças do fórum arrombaram a porta do banheiro logo em seguida e me encontraram ensopada no meio da fumaça. Fui arrastada para fora do banheiro como se eu fosse uma criminosa de alta periculosidade por causa de um simples papel. Eles me escoltaram até a delegacia do tribunal para prestar esclarecimentos sobre o incêndio provocado em prédio público. Tive que ouvir broncas humilhantes de policiais que não entendiam a gravidade do ataque que eu estava sofrendo. Tudo o que fiz foi tentar proteger meus direitos autorais sobre uma imagem pessoal que me pertencia. O Alejandro e o advogado dele assistiram a toda a minha saída algemada com olhares de absoluta satisfação e deboche. Eles acham que essa pequena confusão no tribunal apaga a dívida emocional que o meu ex-marido tem comigo. Passei várias horas prestando depoimento até que meu advogado conseguisse a minha liberação mediante termo de compromisso. Saí do fórum destruída fisicamente, mas mantendo a minha convicção de que estou sendo perseguida injustamente. O sistema judiciário é nitidamente corrupto e está mancomunado com o Alejandro para me ver totalmente destruída. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: a mulher tenta enganar um juiz com uma foto gerada por inteligência artificial onde a irmã gêmea tem 6 dedos. Isso não é mais um plano, é um episódio do Pica-Pau ao vivo. Resposta da OP. A tecnologia foi obviamente adulterada pelo próprio sistema para favorecer o meu ex-marido. Qualquer pessoa com sensibilidade saberia que o número de dedos era um mero detalhe irrelevante perto da verdade que a foto transmitia. Usuário anônimo 2 diz: tacar fogo no lixo do banheiro do fórum? Ela conseguiu transformar um processo cível em infração penal por incêndio em prédio público. A burrice é inacreditável. Resposta da OP. Eu estava destruindo documentos pessoais que me pertenciam e fui agredida pelo alarme. Os seguranças foram extremamente violentos sem motivo só porque sou uma mulher defendendo minha dignidade. Atualização 3. Já se passaram 3 meses desde o incidente do alarme no fórum que tentaram usar criminosamente para minar a minha sanidade mental. O processo de divórcio se transformou em um pesadelo total e assustador para a minha vida. O Alejandro resolveu jogar o jogo mais sujo possível para me desestabilizar emocional e financeiramente diante da justiça. Ele apresentou no processo os depoimentos oficiais de 2 moradores antigos do nosso prédio de apartamentos. Esses vizinhos prestaram declarações juramentadas afirmando que viram o Adrian entrando no nosso apartamento no dia do flagrante e que presenciaram nossos flertes constantes no hall do prédio. Como se essa traição dos vizinhos não bastasse. A perícia digital contratada por ele conseguiu acessar minha conta do navegador que tinha ficado logada no computador antigo da casa. Através da sincronização em nuvem, extraíram todo o meu histórico de buscas feitas no meu notebook nos últimos 2 meses sem a minha permissão. O laudo pericial anexou pesquisas como criar fotos realistas com inteligência artificial e efeitos de surto e alucinação em homens. Apresentaram essas buscas no processo como se fossem provas de uma mente maquiavélica e manipuladora. Fiquei horrorizada com essa invasão grosseira da minha privacidade e dos meus pensamentos mais íntimos.
O juiz da vara de família, vendo o meu comportamento nas audiências e essa suposta fixação em controlar a narrativa, tomou uma decisão extrema. Ele determinou que eu fosse submetida a uma avaliação psicológica obrigatória por um perito do Estado. Aquilo foi a gota d'água para minha dignidade e um atestado explícito de perseguição contra a minha pessoa. Queriam me pintar como uma mulher louca e desequilibrada só porque recusei aceitar a derrota de forma passiva. Senti que estava sendo totalmente encurralada por um sistema legal podre que favorece homens frios. Vendo que as vias legais estavam sendo manipuladas contra mim, decidi usar a última ferramenta de controle que me restava. Afinal de contas, se o Alejandro queria guerra total, ele iria sentir o impacto diretamente no bolso dele. Eu ainda tinha acesso à conta bancária conjunta que mantínhamos desde que fomos morar sob o mesmo teto. Além disso, percebi que dentro das malas pequenas que ele jogou para fora, estava uma pasta minha com uma procuração antiga de plenos poderes que ele tinha me assinado anos atrás. Aqueles recursos eram meus por direito de dedicação aos anos que passei cuidando da vida dele. Tracei um plano de emergência para resgatar todo o patrimônio que me pertencia antes que o juiz bloqueasse tudo. Decidi esvaziar todo o saldo disponível na nossa conta conjunta para transferir para uma nova conta individual. Ao mesmo tempo, entrei em contato com um comprador de carros usado para vender o automóvel do Alejandro rapidamente. Usaria a procuração antiga para assinar a transferência do veículo sem precisar da presença ou da assinatura dele. Eu estava totalmente convencida de que essa movimentação era apenas uma compensação financeira justa pelas minhas perdas. Na manhã de terça-feira fui até a agência bancária central vestida com elegância para realizar a transferência do dinheiro. Apresentei os documentos no balcão de atendimento e solicitei a retirada imediata de todo o montante acumulado. O gerente do banco pegou meus documentos, olhou na tela do sistema e fez uma expressão séria e reservada. Ele me pediu para aguardar alguns minutos na sala VIP enquanto processava a operação de valor elevado. Fiquei sentada tomando um café, acreditando piamente que tudo estava correndo dentro da mais perfeita normalidade. A verdade é que o Alejandro já tinha se antecipado às minhas jogadas com a ajuda do advogado dele semanas atrás. Ele tinha notificado judicialmente o banco e cancelado formalmente todas as procurações antigas registradas em meu nome. O gerente do banco estava apenas me enrolando na sala VIP enquanto acionava a segurança interna e a polícia. Quando percebi a demora excessiva, tentei levantar e sair da agência com a minha bolsa nos braços. Fui imediatamente interceptada na porta de saída pelo gerente acompanhado por 2 policiais fardados. Os policiais me informaram que eu estava tentando realizar uma movimentação financeira fraudulenta em uma conta bloqueada judicialmente. Além disso, revelaram que o comprador do carro também tinha sido alertado sobre o impedimento legal do veículo. A tentativa de venda do automóvel usando uma procuração revogada tinha acionado um alerta no sistema do Detran. Senti uma onda de humilhação absurda ao ver os clientes do banco pararem para assistir àquela abordagem policial. O Alejandro tinha armado uma armadilha financeira impecável para me pegar em flagrante na frente de todos. Armei um escândalo gigantesco no meio da agência bancária, gritando que aquele dinheiro também me pertencia por direito. Disse que passei anos administrando a vida do Alejandro e que a procuração era a prova da confiança dele em mim. Os policiais me seguraram pelos braços enquanto eu tentava me soltar e arremessar papéis contra o gerente. Acusei a instituição financeira de cumplicidade com um ex-parceiro abusivo que queria me deixar na miséria total. Ninguém ali ouviu a minha voz ou teve a empatia de entender o sofrimento de uma mulher despojada de tudo. Fui conduzida mais uma vez para a delegacia para prestar depoimento sobre a tentativa de saque e alienação de bens. Meu advogado teve que intervir às pressas para evitar que eu ficasse presa preventivamente por tentativa de fraude. O juiz do divórcio foi informado imediatamente do incidente e anexou mais essa ocorrência ao processo principal. A minha imagem perante a vara de família ficou completamente arruinada e sem qualquer possibilidade de recuperação. Eles interpretaram a minha busca por justiça patrimonial como um ato desesperado de má-fé e vingança. Voltei para minha acomodação temporária sem um único centavo a mais no bolso e com mais uma acusação nas costas. O Alejandro conseguiu congelar absolutamente todos os ativos que poderiam me dar algum conforto nesta fase difícil. É impressionante ver como um homem consegue ser tão frio e calculado para destruir a mulher que o amou. Ele usou o próprio sistema bancário e policial para me cercar e me deixar sem nenhuma opção de reação. Minha sensação de impotência só é menor do que a raiva que sinto por ter sido desmascarada dessa forma.
Agora estou aguardando o agendamento da perícia psicológica obrigatória sem ter para onde fugir ou como me defender. Sei que eles vão tentar usar as minhas reações naturais de indignação para me rotular como uma pessoa instável. Mas eu me recuso a baixar a cabeça ou admitir que agi de má fé em qualquer momento dessa história. Tudo o que fiz foi tentar manter o controle sobre o que sempre foi meu por direito de posse emocional. A batalha pode estar difícil, mas ainda estou disposta a lutar até o último recurso contra essa injustiça absurda. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: impressionante como todo ex-tóxico tenta roubar o carro e limpar a conta conjunta usando procuração vencida quando percebe que perdeu o controle. É o roteiro padrão da perda de poder. Resposta da OP. Aquele dinheiro e aquele carro também eram meus por direito por todo o tempo e dedicação que investi naquele relacionamento. Eu não estava roubando nada, apenas cobrando a minha rescisão emocional. Usuário anônimo 2 diz: deixar no histórico de buscas, como criar fotos com inteligência artificial e efeitos de surto em homens. É a prova de que a obsessão por controle deixa a pessoa completamente cega para os próprios erros. Resposta da OP. O Alejandro invadiu minha privacidade e violou meus direitos mais fundamentais de sigilo ao vasculhar meu computador. Essas buscas eram puramente acadêmicas e informativas. Atualização 4. Já se passaram 12 meses desde que a tentativa de resgatar meu patrimônio no banco foi usada para me arruinar perante a justiça. O meu processo de divórcio foi finalmente concluído e encerrado com uma sentença absolutamente devastadora e implacável contra mim. O juiz acolheu todos os pedidos da defesa do Alejandro e rejeitou cada uma das minhas justificativas e alegações. Perdi definitivamente qualquer direito de permanecer no apartamento onde construímos a nossa história por tanto tempo. Fui condenada a arcar com 100% de todas as despesas processuais e honorários acumulados ao longo dessa guerra. Para piorar o meu isolamento, o magistrado emitiu uma ordem de restrição estrita e permanente contra a minha pessoa. Estou legalmente proibida de me aproximar do Alejandro, da casa dele ou do seu local de trabalho a menos de 500 metros. Qualquer tentativa de contato por mensagem, ligação ou redes sociais pode resultar na minha prisão preventiva imediata. Fui tratada pelo tribunal como uma perseguidora perigosa por ter lutado pelo amor e pelo controle da minha relação. As leis deste país foram feitas para proteger os fracos e punir quem ama com intensidade absoluta. O colapso da minha vida não se limitou apenas às paredes frias do tribunal da vara de família. A minha própria família, incluindo meus pais e meus irmãos, descobriu cada detalhe sórdido revelado no processo. Eles souberam da traição na minha própria cama, das ameaças de prisão ao vizinho e da farsa da foto com 6 dedos. Sentindo uma vergonha profunda e insuportável do meu comportamento, eles decidiram cortar totalmente os laços comigo. Ninguém da minha família atende mais às minhas ligações ou me convida para as festas de fim de ano. Hoje estou morando de aluguel em uma kitnet minúscula, escura e abafada localizada na periferia mais distante da cidade. O lugar cheira a mofo antigo e tem paredes descascadas que me lembram diariamente a minha nova e miserável realidade. Perdi meu antigo padrão de vida e tive que aceitar um emprego medíocre e exaustivo como atendente de telemarketing. Ganho um salário mínimo miserável que mal cobre o valor do aluguel e as parcelas dos empréstimos bancários que fiz. Trabalho 10 horas por dia em um ambiente barulhento sob a chefia de pessoas que odeio do fundo da minha alma. Minha rotina resumiu-se a ir do trabalho exaustivo para minha kitnet solitária sem nenhuma perspectiva de futuro. Não tenho amigos para conversar, não recebo visitas e o silêncio do meu quarto é algo que sufoca o meu peito. As táticas que usei para tentar manter o Alejandro preso a mim só serviram para me trancar nesta prisão sem grades. Passei meses tentando culpar o universo, a justiça e o meu ex por toda essa desgraça que caiu sobre mim. No entanto, a solidão das madrugadas começou a corroer gradativamente as minhas certezas e as minhas defesas. Ontem à noite, tomada por uma fraqueza incontrolável, cometi o erro terrível de buscar o nome do Alejandro na internet. Criei uma conta falsa e anônima no Instagram para conseguir visualizar o perfil público dele sem ser detectada. A primeira foto que apareceu na tela do meu celular barato foi uma imagem recente dele tirada no mês passado. O Alejandro estava sorridente, bronzeado e segurando um drink na praia durante uma viagem de férias pela Europa. Ele parecia incrivelmente leve, jovem e verdadeiramente feliz de uma forma que eu nunca tinha visto quando estávamos juntos. Fiquei minutos paralisada olhando para aquele sorriso radiante dele estampado na tela brilhante do telefone. Ele não parecia nem um pouco traumatizado, triste ou sentindo a minha falta depois de tudo que vivemos.
Pela primeira vez na vida, não consegui sentir raiva ou inventar uma desculpa para desqualificar a felicidade dele. Baixei o celular devagar e olhei ao meu redor, para as paredes descascadas e para o colchão fino no chão da kitnet. Uma onda absurda, fria e avassaladora de realidade me atingiu com a força de um soco no estômago. A veracidade nua e crua dos meus atos finalmente rompeu a bolha de mentiras que eu tinha construído para me proteger. Minha necessidade doentia de posse e meu desejo obsessivo de controle nunca foram manifestações de amor verdadeiro. Eu confundi cuidado com tirania, afeição com propriedade e controle com segurança conjugal durante todos esses anos. Minhas táticas absurdas de manipulação e minha incapacidade crônica de aceitar que eu tinha errado me destruíram por completo. Eu fui a única arquiteta do meu próprio colapso e da minha ruína moral diante de todos que me conheciam. Percebi com uma clareza dolorosa que o Alejandro nunca foi o vilão negligente que eu pintei na minha cabeça doentia. Ele era apenas um homem paciente que tentou me amar apesar de todas as minhas exigências descabidas e sufocantes. Eu destruí a única pessoa que realmente cuidava de mim e que teria ficado ao meu lado se eu tivesse o mínimo de sanidade. Troquei um amor real e construído com anos de convivência por uma validação fútil de momento com um vizinho qualquer. E quando fui pega, preferi queimar o mundo ao meu redor a ter a humildade de pedir perdão e assumir meu erro. Agora me vejo aqui, completamente sozinha no meio dos escombros da minha própria existência sem ter para onde ir. Não sobrou nada daquela mulher orgulhosa e autoritária que achava que podia dominar o mundo com mentiras e manipulações. O meu orgulho me custou o meu teto, a minha família, o meu dinheiro e a única pessoa que amei na vida. O silêncio deste quarto periférico é o único companheiro que sobrou para testemunhar a minha derrota absoluta. Não há tribunal para recorrer e não há história mirabolante que possa colar os cacos da minha dignidade arruinada. Fecho os olhos e consigo ouvir a risada do Alejandro naquela foto da praia ressoando na minha mente vazia. Ele seguiu em frente e se libertou do peso sufocante de viver sob o meu controle diário e incessante. Enquanto isso eu fiquei presa na minha própria armadilha, pagando um preço altíssimo por cada erro e cada chantagem. A vida me deu uma resposta amarga e definitiva sobre quem realmente estava no comando de toda essa história. A minha ilusão de poder foi a ferramenta exata que o destino usou para me reduzir a absolutamente nada. Termino este relato sem nenhuma esperança de redenção ou de virada mágica na minha situação atual. Aprendi da pior maneira possível que a posse sufoca e que a mentira sempre cobra seu preço com juros deprimentes. Eu destruí minha própria vida achando que estava no comando de um jogo que nunca controlei. Resta-me apenas aceitar o meu destino nesta kitnet escura e conviver com a culpa eterna do que fiz. Alejandro está livre e feliz, e eu estou finalmente colhendo o fruto envenenado da minha própria loucura.